Em 4 de junho de 1960, 4 adolescentes decidiram acampar no Lago Bodom, na Finlândia. Embora a viagem tenha começado bem, todos acabariam mortos. Exceto um. Música suave e sombria. Pegue um lanche e se acomode. Porque hoje, na hora das histórias. Sejam bem-vindos de volta, meus amigos, ao Late Nights with Nespo. Música ambiente. Você desperta de um sono leve. Por um momento, acha que já é de manhã, mas então se lembra de que ainda é noite. Durante o verão na Finlândia, meia-noite é indistinguível do amanhecer. De onde você está, dentro da sua barraca, a noite parece perfeitamente tranquila. Os grilos cantam suavemente lá fora. Não muito longe, as ondas mansas do lago batem ritmicamente na margem. É idílico. E, ainda assim, você não consegue se livrar da sensação de que algo está errado. Algo iminente. Música tensa. Passos estalam na vegetação. Então você ouve o estalo da folhagem do lado de fora da barraca. Cordas se rompendo. Em seguida, um estalo rápido. O som de uma corda arrebentando. Alguém está cortando as cordas que sustentam sua barraca. Você tenta escapar, mas a barraca já desabou sobre você, abafando seus gritos por socorro. Música tensa acelerada. A música tensa acelerada continua. A música tensa acelerada se dissipa. 4 de junho de 1960. 2 motocicletas percorrem o interior do sul da Finlândia, levando 4 adolescentes e seu equipamento de acampamento. Em uma das motos vão Seppo Boisma e sua namorada, Anja Tuulikimaki. A outra é conduzida por Nils Gustafsson, com sua namorada, Maila Burklund, na garupa. O 16º aniversário de Maila se aproxima. Então é a desculpa perfeita para os amigos fugirem da cidade para um fim de semana de acampamento. E logo o destino deles. O Lago Bodom surge à vista. Ele tem cerca de 3 quilômetros de comprimento e 1 quilômetro de largura, cercado por pinheiros e bétulas, que lhe dão uma sensação de isolamento, apesar de ficar relativamente perto da cidade de Espoo. Em uma encruzilhada perto do lago, eles param em um quiosque à beira da estrada. A mulher madura que trabalha no quiosque não é muito simpática com eles. Ela parece desconfiada do grupo e, quando perguntada, sugere que acampem bem longe. Confusos, mas não desanimados, o grupo compra refrigerantes e cerveja, e então segue para encontrar um local de acampamento, como planejado. Ao se afastarem, Maila lança um olhar de volta para o quiosque. A mulher os observa ir embora. Maila se pega pensando: se é seguro acampar ali. Ela já notou que não há muitas barracas montadas ao longo da margem do lago. Há muitos caminhantes e nadadores. E, de vez em quando, alguns barcos no lago. Parece estranho não haver mais campistas pernoitando no fim de semana. Enquanto vasculham a orla do lago, em busca de um local, Maila, Nils, Seppo e Anja encontram alguns visitantes de bate e volta. Gente que está lá para caminhar ou pescar, mas fazem questão de achar um lugar bonito e isolado para se instalar. Não demora para que encontrem o ponto perfeito. Um pequeno ressalto na margem sul. Eles ficam bem à beira d'água, mas protegidos da vista do público pelas árvores. Encostam as 2 motos em árvores próximas e montam uma barraca pequena, apenas grande o suficiente para caberem todos lá dentro. Maila não consegue parar de pensar na mulher que lhes vendeu as bebidas. O olhar que ela lançou aos 4. Seu aviso enigmático. Maila torce para que eles não se metam em encrenca por ficarem ali. Como essa é a comemoração de seu aniversário, ela se sentiria péssima se algo acontecesse. Mas a preocupação começa a evaporar à medida que todos se acomodam à beira do lago. Tem sido um verão especialmente quente. Então a brisa fresca sobre a água é exatamente o que eles precisavam. Os garotos abrem as cervejas. Anja para de reclamar de como o pai foi chato ao deixá-la ir nessa viagem. E,
Por fim, Mayla também relaxa. Grilos cantando. O dia chega ao fim, mas o sol não se põe. Eles podem estar no sul da Finlândia, mas ainda estão perto o suficiente do Círculo Polar Ártico para que o sol nunca se ponha totalmente no verão. Ele desce até quase tocar o horizonte e fica lá. E, quando a noite cai, o céu escurece até um crepúsculo morno, um fenômeno conhecido como sol da meia-noite. No geral, isso dá a tudo um visual bonito e ao mesmo tempo inquietante. Às 2 horas, os 2 garotos estão bêbados e Anja está dormindo. Isso dá a Mayla privacidade suficiente para fazer uma anotação rápida em seu diário, possível graças à luz do sol da meia-noite. Ela escreve que os garotos ainda estão acordados, que Seppo está pescando. Ela não escreve por muito tempo e logo guarda o diário para tentar dormir um pouco. Essa anotação seriam suas últimas palavras. Música tensa. 9 horas depois. Pela manhã, nas margens do Lago Bodom, o sol da meia-noite voltou a brilhar e se tornou novamente um quente dia de verão. Um morador local, Esko Johansson, chega com seus 2 filhos. Eles contemplam a cena deslumbrante à sua frente. Se o dia de hoje for algo parecido com o de ontem, vai ser um clima perfeito para nadar. Eles caminham a passo rápido em direção à margem do lago, ansiosos para mergulhar na água refrescante. No entanto, no caminho, uma visão incomum os detém. De longe, parece um monte de lixo. De repente, Esko fica tenso, inquieto. Ele impede os 2 filhos de avançarem e lhes diz para ficarem onde estão. Ele vai investigar e se certificar de que está tudo bem. Ao se aproximar, vê que o monte de lixo, na verdade, é uma barraca. Ela está colapsada sobre si mesma, e há manchas escuras por todo o tecido rasgado. Parece sangue. Quando chega mais perto, seus temores se confirmam. Música tensa. Há um garoto machucado e mutilado deitado em cima da barraca, e o corpo de uma jovem parcialmente oculto pelo tecido rasgado. Imediatamente, Esko corre até o telefone mais próximo e liga para o 112, o número de emergências da Finlândia. Em menos de 1 hora, a polícia toma conta do local. O corpo que primeiro chamou a atenção de Esko é o de Nils. Ele está descalço e coberto de sangue. Seu rosto e crânio apresentam sinais de intenso traumatismo por objeto contundente, e a barraca sob ele está rasgada em tiras. O outro corpo que se projeta para fora da barraca é o de Mayla, e o estado dela é ainda mais horripilante. Seus ossos estão quebrados, e ela está coberta de ferimentos profundos de facada. Ela foi despida da cintura para baixo. Dentro da barraca, a polícia encontra Seppo e Anja, com ferimentos semelhantes por todo o corpo, embora nenhum tão extremo quanto os de Mayla. Cada um dos adolescentes foi esfaqueado e espancado brutalmente. Todos apresentam mandíbulas quebradas e fraturas graves no crânio. Enquanto revistavam a barraca, a polícia faz uma descoberta chocante. Nils ainda está vivo. O garoto de 18 anos se mexe, gemendo de dor. Sangue borbulha em sua boca. Ele não consegue fazer nada além de gemer. Sua mandíbula gravemente fraturada o impede de falar, e imediatamente uma ambulância o leva ao hospital mais próximo. Nesse ponto, curiosos já começam a se aglomerar ao redor da cena do crime, morbidamente curiosos para saber o que está causando tanto alvoroço. À medida que o número de curiosos cresce, fica claro que a polícia negligenciou montar um perímetro. A cena do crime vira um completo caos, com inúmeras evidências forenses pisoteadas ou perdidas. Música tensa e arrepiante. Em meio ao tumulto, o que a polícia consegue reconstituir é o seguinte: não há arma do crime óbvia, embora a barraca tenha sido rasgada, como se por algum tipo de lâmina. Parece que o agressor os atacou do lado de fora da barraca, e os adolescentes lutaram para escapar antes de sucumbirem aos ferimentos. De todos, Nils foi o único que conseguiu sair. A própria barraca parece ter sido revirada brutalmente.
com seu conteúdo espalhado pela mata. Alguns itens-chave estão faltando, incluindo as carteiras e os relógios dos rapazes, os sapatos que Nils usava e as chaves das motocicletas. No entanto, mesmo assim, as motocicletas não foram roubadas, pois ambas ainda estão estacionadas perto do acampamento. Mayla ainda está com seu diário, mas ele não fornece nenhuma pista substancial. Parece que ela estava ocupada demais, relaxando à beira do lago, para anotar se havia algo errado. A única coisa digna de nota é que ela ainda estava acordada às 2 horas e que os 2 rapazes estavam bêbados. Embora isso não seja surpreendente para um par de adolescentes em uma viagem de fim de semana, a polícia também encontra os sapatos que pertenciam a Nils, a cerca de 1 quilômetro do acampamento. Eles estão meio enterrados na vegetação e cobertos de sangue. Música tensa e arrepiante. 2 observadores de aves se apresentam à polícia com a descrição de um possível suspeito. Um homem alto, loiro, de mandíbula quadrada. Eles afirmam tê-lo visto perto do acampamento nas primeiras horas da manhã. Isso é corroborado por um garoto de 14 anos que pescava por volta das 6 horas e diz ter visto, de longe, um homem loiro parado ao lado da barraca rasgada. No entanto, nem o pescador nem os observadores de aves estavam perto o suficiente para ver os corpos. Moradores continuam a aparecer com suas próprias teorias, seus próprios suspeitos, e logo a polícia fica sobrecarregada. Do que eles realmente precisam é que Nils, o único sobrevivente, ajude a dar sentido a todas essas informações. Ele está se recuperando dos ferimentos, incapaz de falar com quem quer que seja, mas a polícia tem certeza de que, assim que tiverem seu relato do que aconteceu naquela noite, a história vai se encaixar. Só há um problema. Deitado em seu leito de hospital, Nils não consegue se lembrar de nada. Música tensa e arrepiante. Mais tarde, quando Nils finalmente pôde, ele dá uma breve declaração à polícia. Lembra-se de pouco ou nada do dia anterior. Sua única lembrança do ataque é a de uma forma escura, que ele vislumbrou pelos buracos da barraca. Qualquer outro detalhe crucial se perdeu devido ao traumatismo craniano que ele sofreu. A polícia, afogada em pistas oferecidas pelos moradores, quer ver se consegue reavivar sua memória. Depois que ele recebe alta do hospital, voltam a visitá-lo e, com o consentimento dele, hipnotizam Nils e perguntam novamente: quem matou seus amigos? O que você viu? Em sua entrevista, os resultados são mais concretos. Nils descreve o ataque, lutando para se libertar da barraca enquanto o invasor golpeava do lado de fora. Ele diz que conseguiu sair da lona, apenas para o homem misterioso lhe desferir um chute na mandíbula, quebrando-a e deixando-o inconsciente. Depois, foi deixado para morrer. Nils descreve o agressor como um homem de cerca de 20 a 30 anos, aproximadamente 1,73 metros, 5'8", com cabelo loiro penteado para trás e queixo proeminente. É uma notícia promissora. Sua descrição parece corresponder à figura que várias testemunhas colocaram perto da cena. A polícia hipnotizou o garoto de 14 anos que disse ter visto o homem loiro e, novamente, pediu uma descrição. Ele diz a mesma coisa: um homem loiro, de mandíbula quadrada. Usando as descrições dadas por Nils e pela testemunha ocular, a polícia consegue criar um retrato falado aproximado do homem que estão procurando. Os 3 adolescentes falecidos são enterrados na semana seguinte. O evento é fotografado pela imprensa e, quando essas fotos são reveladas depois, mostram algo que ninguém havia notado na hora. Música intrigante. No meio da multidão de enlutados de coração partido, havia um homem não identificado, um homem loiro, de mandíbula marcante. A primeira pista real do autor sobre um suspeito vem da equipe do Hospital Cirúrgico de Helsinki, localizado a cerca de 25 quilômetros a sudeste do Lago Bodom. Em 6 de junho, a segunda-feira após os assassinatos, um homem loiro, transtornado, é levado para a ala. Ele solicita atendimento urgente. Embora os médicos não notem nada fisicamente errado com ele, sua camisa está manchada de vermelho, com o que ele afirma ser tinta. Esse homem, ao que parece, já era conhecido da polícia finlandesa. É um expatriado alemão de 36 anos, chamado Hans Asma. Seu passado é envolto em mistério, devido ao hábito de mentir e exagerar sobre sua vida. Entre as alegações não comprovadas que Hans fez sobre si mesmo, estão a de que foi
guarda nazista em Auschwitz, de que foi realocado quando se apaixonou por uma mulher judia, e de que foi recrutado pela KGB após a guerra. Apesar do histórico suspeito, Hans tem um álibi à prova de falhas. Ele afirma que estava com uma namorada em Helsinki na época, e ela e sua família confirmaram essa história. Teria sido quase impossível para ele dirigir até o Lago Bodom, cometer um crime horrendo e voltar a Helsinki sem que eles percebessem. As autoridades o descartam como suspeito, convictas de que ele não é o homem que procuram, e suas roupas manchadas de vermelho nunca são analisadas. Por essa época, outro suspeito chama a atenção. É um morador local chamado Carl Gyllström. Com 50 anos, Carl é dono do quiosque à beira da estrada, que os 4 adolescentes visitaram antes de seguir para o lago. Embora as operações do dia a dia sejam frequentemente conduzidas por sua esposa e por sua filha de 12 anos, sua esposa havia interagido diretamente com as vítimas no dia anterior ao assassinato, ao lhes vender refrigerantes e cerveja. Carl é o motivo de haver tão poucos campistas naquele lado do lago. Ele é conhecido por ser um alcoólatra temperamental, que trata a margem do Lago Bodom como se fosse seu quintal. Ele já teve inúmeros desentendimentos com campistas e excursionistas ao longo dos anos, e é conhecido por atirar pedras nas pessoas, cortar as cordas das barracas e até disparar tiros de advertência com sua espingarda. Ele não se parece em nada com o loiro do retrato falado, mas, fora isso, se encaixa perfeitamente no perfil de alguém que teria um surto violento com adolescentes barulhentos. Além disso, ele mora a apenas 800 metros da cena do crime. No entanto, ele também tem um álibi: a esposa, porque ele não tem outro futuro senão a cadeia. Se confessar à polícia, Carl fica em silêncio por um longo tempo e, por fim, pede outra bebida. Naquela noite, alguém diz ao filho de Carl que seu pai foi visto nadando no lago pouco antes das 18 horas. Alarmado, o filho de Carl pega emprestado um barco e segue às pressas até o local onde o pai nadava, mas não consegue encontrá-lo em lugar nenhum na água. A família chama as autoridades locais. Pouco depois, o corpo de Carl é encontrado a 3 metros de onde os assassinatos aconteceram. Ele está vestido com um par de garrafas de vinho flutuando ao seu lado. A princípio, a esposa de Carl se apressa em defender o marido falecido, insistindo que o vizinho deve ter entendido mal o que Carl estava dizendo. Mas, com o tempo, ela muda de posição. Após anos afirmando que Carl passou a noite dos assassinatos com ela, ela acaba admitindo que Carl dormira no sofá naquela noite. Ela tinha medo demais do marido para não protegê-lo. A imprensa classificou a morte de Carl como suicídio, mas isso nunca foi confirmado pela polícia. Por sua vez, eles não se mostraram convencidos de que Carl fosse o assassino. A confissão foi testemunhada por apenas uma pessoa, e em circunstâncias pouco confiáveis. Ambos os homens estavam bêbados, e ainda não havia causa provável. Embora Carl fosse um bêbado que detestava campistas com fervor, há uma grande diferença entre importunar pessoas e matá-las violentamente. Pela segunda vez em uma década, eles descartaram a possibilidade de que Carl Gyllström fosse o assassino. Enquanto isso, o outro suspeito do Lago Bodom, há muito tempo descartado, Hans Assmann, passou a cultivar ativamente a reputação de bicho-papão do Lago Bodom. Ele conta, com entusiasmo, histórias fantasiosas e não verificáveis sobre sua vida para revistas de true crime. Afirma, entre outras coisas, que foi membro da SS alemã durante a Segunda Guerra Mundial e que, mais tarde, trabalhou para a KGB. Embora nunca admita nada sobre o Lago Bodom, é claro que ele aprecia os holofotes. Finalmente, em 1997, aos 73 anos, ele convida um jornalista ao seu leito de morte. Em uma entrevista divagante,
alega ter se envolvido em uma série de crimes não especificados. O jornalista presume que Hans esteja se referindo a outro duplo homicídio não solucionado na região, ocorrido em 1959, apenas um ano antes do caso do Lago Bodom. Esse caso, no qual 2 jovens campistas foram mortos à noite, dentro de sua barraca, perto de um lago, guarda semelhanças inegáveis com o caso do Lago Bodom. No entanto, quando o jornalista pergunta diretamente sobre o Lago Bodom, Hans não confessa. Por fim, Hans Assmann morre pouco depois, deixando sua verdadeira história de vida envolta em exageros. Por um tempo, pareceu que nada de novo aconteceria para reavivar o interesse pelo Lago Bodom. Qualquer esperança, e a própria verdade, havia se perdido com o tempo, em meio ao mau gerenciamento da cena do crime. Os anos 1990 dão lugar ao início dos anos 2000 e, de forma chocante, ocorre um desenvolvimento repentino. A ciência forense avançara consideravelmente desde a década de 1960, o que levou à reanálise de antigas evidências. Isso direciona a polícia a um novo suspeito, alguém que estiver escondido bem debaixo de seus narizes o tempo todo. Música sombria. Sem áudio. Abril de 2004. Nils Gustafsson levou uma vida normal pelos últimos 45 anos. Agora, com pouco mais de 60 anos, está aposentado, com esposa e 2 filhos. Os acontecimentos do Lago Bodom parecem tão distantes agora. Como se tivessem acontecido a outro homem, em outra vida. Isso até ele receber a visita da polícia. Dizem que está preso pelo assassinato de Anja, Mayla e Seppo, e Nils fica em choque. Não há prescrição para homicídio, mas Nils já havia seguido em frente daquele período traumático da vida. Ou, pelo menos, era o que pensava. Os erros que a polícia cometeu em 1960 tornam o caso particularmente espinhoso de ser novamente julgado. Ainda assim, uma prova específica parece ter aberto novas possibilidades: os sapatos ensanguentados de Nils, encontrados a mais de 1 quilômetro da cena do crime. Uma análise forense determinou que o sangue era dos amigos de Nils, assassinados, e que não havia sangue do próprio Nils. A conclusão a que os promotores chegam é que o assassino usou aqueles sapatos ao atacar a barraca. E, por esse raciocínio, o assassino seria o próprio Nils. Música ameaçadora. A descrição original que Nils deu do agressor, um homem loiro, de maxilar quadrado, deixa de ser considerada relevante, por ter sido feita sob hipnose. Assim, Nils fica preso por 1 ano, preparando sua defesa. Enquanto espera, o caso vira sensação na mídia. Especulações há muito adormecidas sobre os assassinatos voltam a estampar as manchetes sensacionalistas. Agora havia um novo ângulo suculento a explorar: a história sórdida de um adolescente que matou a namorada e ficou impune por 45 anos. Em agosto de 2005, o julgamento começa. A promotoria pinta um quadro condenatório do que teria ocorrido quase meio século antes. Eles teorizaram que o dia 4 de junho foi um dia tenso à beira do lago. Nils tinha bebido e ficado agressivo, brigando com a namorada, Mayla. A situação ficou tão ruim que os outros o expulsaram da barraca que compartilhavam. Depois da meia-noite, Seppo tentou acalmá-lo. Não deu certo, o que desencadeou uma briga entre os 2 rapazes. Seppo venceu essa briga, o que explicaria o traumatismo por objeto contundente que Nils sofreu na mandíbula e no crânio. Seppo então voltou para a barraca, deixando o derrotado Nils para trás. Algum momento depois das 4 horas, quando tinha certeza de que os outros dormiam, Nils voltou à barraca com uma faca e uma pedra. Ele esfaqueou e espancou brutalmente os amigos até a morte. Em seguida, fez parecer um roubo. Pegou as chaves das motocicletas, a jaqueta de couro de Seppo, as carteiras e os relógios, e se desfez deles em algum lugar por perto, provavelmente no lago. Isso explicaria por que as chaves das motos estavam faltando, mas o assassino não usou nenhum dos veículos para fugir rapidamente. Depois de encenar a cena, Nils se desfez dos próprios sapatos e retornou ao local do crime, onde se deitou ao lado da namorada morta e esperou que os corpos fossem descobertos. Música ameaçadora. Os ferimentos que Nils havia recebido mais cedo naquela noite, pelas mãos de Seppo, ajudaram a fazer parecer que o assassino também o havia atacado. O caso da promotoria se apoia em 2 provas-chave: os sapatos, que provavelmente foram usados pelo assassino, e o estado da barraca, que havia sido reduzida a tiras. Nils, que foi encontrado deitado sobre a barraca, só tinha ferimentos na cabeça. O promotor afirma que ele também teria sido gravemente cortado se estivesse lá dentro junto com eles.
As outras peças de o estado dos corpos sugere coisas sobre o assassino que, segundo a promotoria, só podem ser explicadas pela narrativa deles. Dos 3 corpos, o de Mayla foi deixado no pior estado. Ela foi esfaqueada muitas vezes, mesmo após a morte, e a parte inferior do seu corpo foi deixada nua. Isso, diz a acusação, mostra que Nils estava furioso especificamente com a namorada. Um ladrão aleatório não atacaria uma das 2 garotas com tamanha brutalidade. Música ameaçadora. A advogada de Nils não explica o sangue nos sapatos, nem o estado horrendo do corpo de Mayla. Mas ela apresenta uma réplica contundente à alegação de que seu cliente seria algum tipo de gênio em encenar uma cena de crime. Se a versão da promotoria for aceita, isso significa que Nils cometeu um crime passional, cego de raiva, e então organizou meticulosamente a cena para ocultar seus atos horríveis. Ela argumenta que alguém que acabou de assassinar 3 pessoas por impulso violento não se deita e finge estar inconsciente ao lado de suas vítimas. Além disso, há um fator que a acusação ignorou completamente: a gravidade dos ferimentos que Nils recebeu naquela mesma noite. Quando foi recolhido pela polícia, Nils estava com a mandíbula quebrada e fraturas no crânio. Ele não conseguia falar devido aos graves ferimentos na cabeça. Fotos dele no hospital após o ataque mostram toda a mandíbula enfaixada e imobilizada, e um dos olhos completamente inchado. A versão da promotoria alega que esses ferimentos vieram de uma briga com Seppo em algum momento depois das 2 horas, enquanto Mayla escrevia em seu diário e Anja provavelmente já dormia. Isso significa que Seppo feriu seu amigo com tanta força que Nils nem conseguia falar na manhã seguinte. Um jovem com ferimentos na cabeça tão graves seria capaz de dominar 3 pessoas, mesmo de surpresa? Ele teria conseguido caminhar meia milha para longe das áreas de acampamento para se desfazer dos sapatos incriminadores antes de voltar e fingir estar inconsciente? Ferimentos na cabeça são traiçoeiros. Podem prejudicar o raciocínio claro, a memória e as funções motoras. A versão de Nils Gustafsson apresentada pela promotoria descreve alguém que, ao mesmo tempo, estava gravemente ferido e tinha um controle quase sobrenatural em sua vingança. Essa imagem de Nils, argumenta sua advogada, não condiz com os fatos. Além disso, há o fato de que, na adolescência, o cabelo de Nils era decididamente mais castanho do que loiro. Nils, por sua vez, sustenta que sua própria memória da noite em questão é falha por causa dos ferimentos na cabeça. Música suave. No fim, o júri considera Nils inocente. Ele é libertado da custódia e pode retornar à sua vida tranquila com a família. Ainda assim, sua vida sob os holofotes não havia terminado. O último ano foi uma angustiante reabertura judicial do evento mais traumático de sua vida. Assim, Nils processa o governo finlandês por prisão injustificada. O caso é resolvido em acordo, e Nils sai com um pagamento de quase 45 mil euros. A vida de Nils eventualmente volta ao normal, e sua inocência nunca mais é questionada. Então, quem é o responsável pelos assassinatos do Lago Bodom? Foi Hans Assmann, o buscador de atenção pouco confiável, que adorava dar a entender que sabia mais do que dizia, chegando a fazer muitas declarações suspeitas em seu leito de morte? Foi Carl Gyllström, que frequentemente era violento com campistas no lago que ele considerava sua propriedade? Foi Nils Gustafsson quem cometeu um crime passional que nunca pôde ser provado em tribunal? Ou foi uma pessoa aleatória que há muito desapareceu em algum lugar da Finlândia? Curiosamente, outro suspeito veio à tona no final da década de 1960, apenas alguns meses antes de Carl tirar a própria vida, um homem chamado Pentti Soininen, que se enforcou enquanto estava na prisão. Durante muitos anos, ele se gabou para outros detentos de ter cometido os assassinatos do Lago Bodom. De fato, ele cresceu perto do Lago Bodom, mas, fora isso, suas alegações receberam pouca credibilidade por parte da polícia. Soininen tinha apenas 14 ou 15 anos na época dos assassinatos, e parece improvável que pudesse ter dominado 4 pessoas, 2 das quais eram homens de 18 anos. Embora culpado de muitos outros crimes, Soininen é considerado inocente nos assassinatos do Lago Bodom. No entanto, sua suposta confissão mostra uma possibilidade arrepiante. Talvez o nome do assassino nunca tenha sido conhecido pela polícia. O homem alto e loiro que supostamente estava na margem naquela manhã, e que teria sido fotografado entre a multidão no funeral em 1960, nunca foi identificado. Mesmo que ele fosse apenas um espectador que pareceu suspeito a quem passava,
o verdadeiro assassino pode ser igualmente anônimo, um rosto sem nome na multidão que ajudou a pisotear as provas após o crime. E, para não esquecermos, a arma do crime, até hoje, nunca foi encontrada. Música ameaçadora. Onde quer que esteja, no fundo do Lago Bodom, enterrada em suas margens ou em algum outro lugar completamente diferente, nem mesmo o sol da meia-noite talvez alcance. Muito obrigado por ouvirem mais uma adaptação em vídeo do meu podcast Late Nights with Nespo. Neste momento, há muitos mistérios exclusivos disponíveis para você ouvir onde quer que obtenha seus podcasts. Então, depois deste vídeo, por favor, passe lá e siga. Qualquer apoio, grande ou pequeno, significa o mundo para mim. Obrigado novamente por ouvirem. Vejo vocês no próximo. Amo todos vocês, e boa noite.